Opa, você tá aí? Tudo bem? Meu nome é Caio, eu estava aqui filosofando um pouco e hoje a gente vai falar sobre filosofia, né? Mas eu estava filosofando, o que é filosofia? E essa é a nossa aula nesse momento. Bom, o que é filosofia afinal? O nome filosofia é um nome grego, porque essa é uma categoria de estudo grego, que quer dizer amor ao estudo, um sentimento de amizade, de amor, né, ao estudo. Só que quando a gente fala em filosofia, a gente está falando também, né, em algumas categorias, algumas definições gerais que vão criar esse pensamento que a gente chama hoje mesmo de filosofia. Então, como que a gente pode definir a filosofia? No primeiro lugar, a filosofia é uma visão de mundo, é uma maneira em que você aborda a realidade e entende como a realidade é feita, como ela funciona. De certa forma, é um jeito que você expressa a sua sabedoria de vida, né? Ou seja, é como as suas experiências vão armazenando e como você vai fazendo, como se fosse assim um pensamento, uma memória, trazendo de volta tudo aquilo que você aprendeu, você viveu, né? E você tira conclusões. Você também, na filosofia, faz um esforço racional para entender o mundo e seu sentido. Então, isso tem uma questão importante. O mundo tem um sentido? Qual é o sentido do mundo, né? O mundo é totalmente sem sentido, né? E se sim ou se não, como a gente vai entender esse mundo e a sociedade ao nosso redor? E também, né, uma maneira que é uma filosofia mais próxima do que a gente vai trabalhar é uma fundamentação teórica e crítica de conhecimentos e práticas da nossa sociedade. Por que é uma formação teórica? Porque a gente vai ver vários pensamentos de vários autores que dizem coisas diferentes sobre assuntos diferentes, mas que estão sempre relacionados através dessas outras visões aqui. E crítica por quê? Porque a crítica é o nosso olhar para a sociedade de hoje, para as sociedades antigas e tentando fazer o nosso julgamento e ter o nosso entendimento, né? Então, a gente vai tentar desenvolver essas definições aqui para a gente entender o que é filosofia. De modo geral, além dessas definições aqui da filosofia, a gente acha que a filosofia é um modo sistemático de pensar, né? O que é um modo sistemático? O que é um sistema, né? É um modo sistemático, ou é um sistema de se pensar quando você tem categorias, você tem determinados conceitos que você vai utilizar para debater. E é sistemático também porque a gente utiliza a razão. Através da razão, a gente faz com que os nossos pensamentos deixem de ser simplesmente pensamentos cotidianos e se tornem uma reflexão filosófica que eu estava fazendo aqui agora, né? O que é filosofia? Eu não posso... O que é filosofia? É uma maneira de tomar banho? Não é, né? Isso é uma maneira não racional de pensar. Eu tenho que pensar em todas as ligações que a filosofia tem com a nossa sociedade. E já teve também. Bom, e como que esse modo sistemático ele se aplica? Muitas vezes a gente chama também a filosofia de um modo radical de pensar. Por que o modo radical? Radical, essa palavra vem de raiz. Então a gente vai buscar a raiz dos problemas. Então a gente vai pensar em algumas categorias da nossa vida cotidiana e vai, então, tentar entender como ela funciona, chegar na raiz desses problemas, desses conceitos, para a gente conseguir criar um novo conhecimento, isso já dentro da gente. É uma coisa que a gente tem que sempre aprender quando a gente está estudando para alguma coisa. Você tem que pegar esse conhecimento e trazer para dentro de você, achar que você é o dono desse conhecimento. A filosofia ajuda a gente a pensar estruturadamente, né? Pensar sistematicamente, racionalmente, para a gente fazer justamente isso. Bom, então é importante para a filosofia sempre questionar, né? E como questionar? Questionar de qualquer jeito? Não. Separei aqui 4 questões primordiais do estudo filosófico. O primeiro é questionar o quê? Quando você pergunta o que é, né? O que é alguma coisa, você está tentando delimitar o que aquela coisa é de fato, ou seja, a sua essência, né? Aquilo que faz a coisa. Bom, por quê? Por que alguma coisa acontece? Por que alguma relação social acontece? Por que um certo pensamento? É que você quer saber a origem desse pensamento, qual que é a justificativa dele no mundo, né? Para quê? É a finalidade. Então, a gente vai
ter esse conceito e ele funciona para quê nessa sociedade, né? E como é a significação que esse conceito tem para a gente. Então, por exemplo, se a gente pensar em justiça, né? O que é justiça? A gente vai ver que vários filósofos com o tempo têm sua definição de justiça, né? Por que justiça? Por que a gente deve buscar uma sociedade justa? Por que justiça deve ser uma das coisas importantes quando a gente tem a nossa conduta do dia a dia, né? Para que justiça, né? Tem que acabar a justiça? Não sei, né? Para que justiça? Ela tem que mostrar a sua finalidade. E como que a gente vai criar justiça? Ver a significação dessa justiça na nossa sociedade e como a gente pode realizar. Bom, aí a filosofia pode ser confundida com várias outras coisas, né? Como, por exemplo, a religião e a ciência. A filosofia não é nem uma religião, nem uma ciência. Ela oferece várias formas de explicação. Então, vários filósofos veem o mesmo problema de maneiras diferentes e explicam de maneira racional várias formas. Então, a filosofia não é a religião, porque a religião ela tem um tipo de explicação específica, cada religião tem a sua, e cria certezas. A filosofia não cria certezas, a religião cria, né? Então, a religião pode falar sobre a sua salvação, pode falar o que é certo, o que é errado. A filosofia não vai criar tantas certezas do que deve ser feito, né? Vai questionar mais do que responder. E a filosofia também não é uma ciência, principalmente nesse conceito moderno de ciência que a gente tem, né? Por que a filosofia é vista como a mãe das ciências e não exatamente uma ciência? Porque a ciência, ela pressupõe uma fragmentação e uma especialização. Ou seja, você pega o conjunto de experiências da existência humana e vai dividindo eles em partes. E cada parte dessa vai principalmente se especializando, dependendo do seu método. Então, você primeiro, quando está pensando numa ciência, você tem um objeto. Quando você delimita um objeto, você já está, de certa forma, excluindo todos os outros objetos. A filosofia tenta ver tudo de uma maneira geral. E quando a gente pensa na especialização, cada ciência tem uma especialização, uma metodologia muito mais aplicada do que a filosofia. A filosofia, ela ajuda muito as ciências a se pensar, a ver como pensar tal ciência. Isso é uma coisa filosófica, né? Isso é uma questão filosófica. Então, essas são as diferenças, porque filosofia não é uma religião, filosofia não é uma ciência. Beleza, gente?